A ideia hoje é a gente conversar um pouco, ainda que brevemente, sobre a educação bilíngue e isso que a gente vem chamando, né, de educação bilíngue intercultural e insurgente, que inclusive é o título de um livro que a gente acabou de organizar junto com a Daniela Vieira. Então, muito brevemente, se a gente quiser elencar os nossos maiores desafios em relação à educação bilíngue, para além dos desafios de ordem teórico-metodológicas que a gente enfrenta na sala de aula, há uma série de fatores que nos preocupam como pesquisadoras e professoras envolvidas nessa área. E a gente elencou alguns deles aqui. Então, primeiro, a gente entender que a educação bilíngue, ela não é simplesmente uma nova forma de aprender inglês. Não é isso. Ela pode, inicialmente, ter sido concebida com essa motivação. Eu brinco que se a gente inventou uma nova modalidade educativa simplesmente para ensinar inglês, a gente tem um problema, né? Então, para a gente, a educação bilíngue, ela vai muito além do aprendizado da língua adicional, né? Ela é uma modalidade educativa que apresenta uma série de possibilidades e é disso que a gente vai falar aqui. Um outro desafio que a gente inventa seria ótimo, que a gente enfrenta. Gostaria de estar inventando, né? Mas não é verdade. É esse processo que todos nós estamos expostos e submersos, que é a mercantilização da educação, né? Muitas vezes, hoje em dia, a escola simplesmente se torna bilíngue por uma pressão do mercado, ela tem que captar novos alunos, e aí surge uma série de problemas, principalmente porque a escola não está estruturada para fazer essa mudança. A gente também tem, historicamente, uma formação de professores pouco críticos, atuantes e que se pensam como intelectuais, uma formação que ela é de ordem técnica. E acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de professores que sejam críticos e desenvolvam essa criticidade nos nossos estudantes. A gente também tem, e é um dos nossos problemas, não apenas, infelizmente, em relação às escolas bilíngues, a grande desigualdade que a gente enfrenta. E se a gente pensar em ensino de línguas e na escola bilíngue, isso serve a uma parcela muito pequena e muito privilegiada. Porque a gente fala nessa proliferação das escolas bilíngues, mas é bem importante a gente entender que essas escolas se localizam quase que em sua maioria no setor privado, e a gente tem a maioria das escolas do Brasil no setor público. Então, a gente fala de uma proliferação para uma determinada camada socioeconômica. Isso é importante, porque senão a gente fala como uma matéria da Folha de alguns anos sobre a democratização do ensino bilíngue com mensalidades a R$1.000. Isso não é uma democratização num país como o nosso. E, por fim, uma educação que reproduz a lógica colonial burguesa. E em muitos sentidos, né, uma educação que mira no eurocentrismo, como historicamente fomos forjados, mas que, no caso das escolas bilíngues, uma educação que quer, de alguma forma, imitar o que acontece nesses países hegemônicos. E aí a gente tem um grande desafio, que é pensar o que é educação bilíngue, o que é ensinar em duas línguas de prestígio, o português padrão e, na maioria dos casos, o inglês. É claro que a gente sabe que a educação bilíngue não se resume ao inglês e português, mas quando a gente fala das escolas bilíngues, 95% dos casos a gente está falando desse tipo de escola. Então, o que é ensinar em duas línguas de prestígio? Para além do que já está posto. Então, acho que são esses alguns dos nossos desafios, muito importantes, e que a gente deve pensar muito seriamente para que essa modalidade educativa se sustente,
né, e que a gente, de fato, faça o que a gente tem dito que vai fazer na escola bilíngue, que é formar cidadãos críticos, cidadãos que culturalmente enriquecidos, né? Então, por que insurgente? Insurgente no sentido que se rebela, né, para a gente pensar uma educação que é para o mundo, mas que é também contra essa lógica eurocêntrica, contra um ensino que privilegia apenas uma camada social específica, contra um ensino que reproduz, né, as grandes narrativas que organizam a nossa sociedade desse modo. E aí a gente acha que a educação bilíngue tem muita potência, uma vez que, se entendemos que ela é intercultural, ela nos dá a possibilidade de encontrar outras narrativas, outros discursos, outras perspectivas. Então, quando a gente fala de intercultural aqui, a gente não está falando de conhecer comidas, festas, a roupa que pessoas que estão em outros países vestem, não tem nada a ver com isso, né? E eu sempre faço questão de falar disso, porque não é essa perspectiva de cultura que eu brinco de foods and festivals, não é sobre isso. É conhecer outras possibilidades de ser, de estar, de se relacionar e de existir. Então, nessa perspectiva de interculturalidade, a cultura ela não é um substantivo, ela não é uma coisa, ela é um verbo, porque é a partir dela que a gente age no mundo. Então, o que seria, né, de modo muito breve, ensinar para a interculturalidade? Primeiro, desvelar o daltonismo cultural presente no cotidiano escolar. O que é esse daltonismo cultural? O Boaventura de Souza Santos tem uma metáfora muito bonita que ele vai dizer que o mundo é um arco-íris de culturas. E o Stoller e Cortesão vão, a partir dessa metáfora, dizer o seguinte: sim, o mundo é um arco-íris de cultura, mas a escola, nessa lógica reprodutora, padronizadora, ela pega esse arco-íris e ela promove esse daltonismo cultural, geralmente que emerge em relações bastante binárias, né, o bom e o ruim, o certo e o errado, o adequado e o não adequado, o incluído e o excluído, e a gente vai perdendo todas essas outras possibilidades. Então, isso é algo que a escola vai ter que se confrontar e vai ter que pensar quais seriam algumas dessas formas de conceber uma proposta educativa. Segundo, identificar as nossas representações dos outros, né? Como que a gente representa este outro, até porque é a partir dessas representações dos outros que a gente vai poder entender como que nós nos representamos como brasileiros, pertencentes a uma comunidade específica ou a muitas comunidades. Tem uma metáfora outra que eu gosto muito que diz que é no olhar do outro que eu me vejo, porque é no reflexo do olho do outro que eu consigo entender quem eu sou. Então, muitas dos discursos e narrativas que nos perpassam já estão naturalizadas e a gente precisa encontrar outras perspectivas para que a gente revisite as nossas. E que a educação bilíngue seja essa possibilidade, que a língua adicional seja utilizada para trazer para a sala de aula esses outros discursos e essas novas possibilidades. E, por fim, né, evidenciar a ancoragem histórica social dos conteúdos. O que significa isso? É saber que a gente ensina na escola a história de quem venceu, né? Que é o branco, é o europeu, e que a gente precisa mostrar essas outras possibilidades. A Clary Cranch, que é alguém que eu gosto muito nos estudos de cultura, ela vai dizer que trabalhar com cultura não é ensinar apenas o que aconteceu, é ensinar o que poderia ter acontecido. Então, eu acho essa perspectiva muito potente, e é essa a nossa grande aposta, que a educação multilingüe, ela nos seja útil
para um processo de humanização, que para esse processo de humanização é essencial que esse estudante resgate, né, outras possibilidades de existir. Então, essa é a nossa grande aposta e é por isso que a gente chama também de insurgente. Fernanda vai continuar aqui com alguns exemplos. Bom, gente, bom dia. Prazer enorme estar aqui com a minha companheira, de muitos desafios, como ela tentou falar, mas é verdade, também de muitas aventuras. E é muito bacana a gente poder falar com vocês sobre essas aventuras e compartilhar um pouco também dessas aventuras com vocês. O que eu vou fazer aqui, e agradeço o CELEP, agradeço a Edmilson pelas conversas, é compartilhar um pouquinho dessas práticas insurgentes que a gente acredita, com a Catherine Walsh, que criam gretas, criam fissuras nesse quadro que a Antonieta acabou de mostrar. Então, como fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é valor nessa sociedade fissurada que a gente está propondo, né? Essa possibilidade da gente fazer para além daquilo que já existe. Primeiro ponto que a gente faz tem a ver com a ideia de good living, ou de Sumak Kwasai, ou de Tecoporã, como dizem nossos colegas, nossos ancestrais guaranis aqui em cima, no Jaraguá, que vai dizer que existe um tipo de vida que não é com ênfase nas commodities, nas coisas, mas é um tipo de vida que é plena, porque a gente entende que não só a gente, seres humanos, tem valor, mas tudo tem valor. É a água que é um irmão, é o sol que é um parceiro, é a floresta que é parceiro, o outro que é um companheiro. E como que a gente constrói na escola uma visão que, ao invés de pensar só como a gente utiliza a água, utiliza a floresta, a gente compõe uma sociedade com todos esses seres, criando um bem viver, que é, no fundo, as propostas dos nossos ancestrais indígenas. Então, essa proposta, ela vai pressupor que cada aluno que se forma, cada professor, cada gestor, assume o papel de agente. Eu tenho toda uma discussão, quem me conhece já me viu antes, contra a palavra protagonismo. Quem me conhece sabe que eu sempre associo protagonismo a essa visão também que eu critico de resiliência, ou essa nova versão da vida que coloca alguns no topo, sempre como líderes, e outros como coadjuvantes. É nessa interseção entre uma possibilidade de uma vida plena para tudo, com essa ideia de protagonismo, que é um que lidera e que tem os seus antagonistas e que tem os seus coadjuvantes, que a gente vem propor a ideia de que todos sejamos agentes em busca de uma sociedade melhor para todos e para tudo. Então, como é que a gente forma isso? Como é que a gente faz isso? Para nós, a linguagem tem um papel central nesse movimento, nessa possibilitação de que a gente seja, porque a linguagem nos constitui, é por meio dela que a gente vai criando possibilidades de interagir com o outro, de ser com o outro, ser no mundo, se colocar no mundo, fazer coisas. Aqui, hoje, eu estou fazendo por meio da linguagem. E a linguagem não é só verbal, ela é física, ela é imagética, ela tem tudo. Vocês acham que eu escolhi esse vestidinho à toa? Eu estou querendo fazer um posicionamento. Quando a Antonieta fala que não são festas e o que você falou? Foods and Festivals. Não é mesmo, mas a gente marca no nosso vestir, no nosso agir. Eu encontrei a nossa amiga ali no início, falei, que óculos lindo. Ela falou, eu queria uma coisa que chamasse atenção. Claro, tudo é posicionamento, o jeito como você veste, o modo como você anda, o modo como você fala, e como a gente projeta isso para criar com o outro a chance de comunicação, mas muito mais a chance de ser no mundo com o outro. E é por isso que a gente vai falar, então, da multimodalidade, desses vários modos. Eu não falo o tempo todo do mesmo jeito, com a mesma entonação, que deixaria todo mundo aqui dormindo e cansado. Não, eu grito, eu falo baixinho, eu levanto, eu falo, eu mexo, a Antonieta anda para cá, anda para lá, fala, olha para um, olha para outro.
projeta diferentes formas de significar. A gente usa os slides, tudo isso para criar um significado compartilhado com vocês, para projetar uma relação com vocês, para constituir aqui um encadeamento de ideias que permita que a gente encontre aquilo que o Spinoza chama de uma noção comum, uma base mínima para significar em conjunto. Então, a gente faz isso, e a gente faz isso marcado na educação bimultilingüe por esse termo maravilhoso que foi cunhado por com definições cunhadas por tantos autores, mas que, para nós, muito centralmente, a gente se pauta nas ideias da Ofélia Garcia, porque ela não fala de translanguage como mais uma estratégia para ensinar, ela fala de translanguage como uma arma, um instrumento para a gente ter lugar no mundo, para a gente se sentir significando com o outro, usando tudo que a gente tem, todas as línguas, todos os recursos, todas as potencialidades, todas as possibilidades para produzir significado. E aí o pessoal fala assim, não, mas a gente está ensinando aqui, é para falar inglês, não é para simplesmente ficar falando tudo errado, misturando inglês e português. Isso não é translanguaging. Se você está simplesmente misturando português e inglês, você não está fazendo translanguaging, você está fazendo uma coisa aí, mas translanguaging é usar intencionalmente tudo que você tem de recurso para, junto com o outro, criar condições de estabelecer uma relação, produzir um significado compartilhado, fazer e realizar coisas. Então, quando a gente se propõe a ensinar assim, a gente precisa ensinar pensando em ampliar o repertório, ou seja, todos os recursos para agir, pensar, sentir, falar, escrever, todos os recursos que as pessoas têm e criar uma história, construir histórias. A escola constrói pouca história, ela constrói história assim, quando a gente pergunta, como foi a escola? Você lembra dos amigos, lembra de uma festa, o quanto você lembra de projetos que você fez, de aulas que você teve, que realmente marcaram porque te levaram para uma outra perspectiva do que você pode realizar na vida. A gente quer construir repertórios assim, de várias oportunidades de ser e estar no mundo. Nesse sentido, a gente precisa, então, pensar num currículo desencapsulado. Ou seja, fora da cápsula de disciplina, de língua, de área, de série, a gente precisa pensar em como criar laços que atravessem séries, áreas, potencialmente gerando oportunidade para trocas infinitas, tanto das áreas quanto dos conteúdos. A gente trabalha, inclusive, desencapsulação de papel. Em projetos que eu vou mostrar, mas não vou falar, a gente vai ter aluno fazendo a formação do professor, o coordenador aprendendo junto com o diretor para poder fazer uma formação com os alunos, ou o aluno junto com o coordenador fazendo a formação do professor. É desencapsulado, isso é insurgente, isso quebra com os padrões do estabelecido. Mas para isso a gente tem que se engajar, a gente tem que fazer aquilo que o Bakhtin chama de uma responsabilidade, que é a combinação de você se tornar responsável pelas escolhas e ações com a resposta, a responsividade, que é você assumir a responsabilidade pelo que você está fazendo, mas também você dá respostas para o mundo. Não adianta a gente estar vendo aí que está tendo desmatamento na Amazônia, que as pessoas estão morrendo de fome, que tem uma eleição violenta chegando, e a gente na sala de aula está ensinando 2 mais 2, 4. Tudo bem que 2 mais 2, 4, mas quanto disso tem a ver com o desmatamento da Amazônia? Quanto disso tem a ver com as situações horríveis que a comunidade LGBTQIAP+ está vivendo? Quanto disso tem a ver com a comunidade indígena do Jaraguá que passa fome numa favela que é pior do que qualquer favela urbana que eu já vi? É isso, é a gente assumir responsabilidade engajada. Então, não importa se a gente está numa escola privada ou numa escola pública, como é que a gente monta projetos que sejam libertadores? Esse, por exemplo, de 2015, tem a ver com isso. Um projeto em que a gente estava trabalhando com as crianças
a situação de ir para a cama, em inglês e em português, mas não só isso, a gente estava trabalhando culturalmente. Como as pessoas vão para a cama em diferentes lugares no Brasil? Como as pessoas vão para a cama no exterior, numa comunidade indígena? Como é que eles vão para a cama? Quais são os valores que organizam isso? E como é que a gente vivencia essas situações no dia a dia da vida, usando de múltiplos recursos, múltiplas línguas, desenvolvendo valores. Esse é um projeto insurgente. Um outro projeto insurgente foi feito no ano dos rolezinhos. Vocês lembram dos rolezinhos? Nós trabalhamos com crianças de diferentes escolas sobre um rolé. Como é que a gente faz um rolé? A gente começou, vejam aqui, nesse slide a gente fez um jogo de RPG com eles, em que a gente trabalhou matemática, história, geografia, filosofia, e eles aprenderam a construir gráficos em Excel para calcular quanto eles iriam poder gastar ou precisar para fazer passeios como esses. Fizemos em inglês, fizemos em português, eles passearam, eles consideraram as cidades, os locais, o modo de agir. Prática insurgente. Aqui temos outra. Esse foi um carnaval na Praça Roosevelt, que a gente lembra quando teve carnaval na Praça Roosevelt, que deu aquela confusão? Nós trouxemos para trabalhar com a argumentação. Então, os alunos vivenciaram a experiência do carnaval, brincaram de discutir as problemáticas de um carnaval, vendo a perspectiva do morador, vendo a perspectiva do folião, vendo a perspectiva do governo, lendo, estudando, tentando, de alguma maneira, pensar no Carnaval de 2018. E o que era necessário? A gente tem aqui exemplos de alunos desse grupo que eram surdos e que levantaram de forma bem intercultural uma questão que nem nós tínhamos feito. Como é que, numa situação como essa, os surdos seriam avisados sobre a problemática que estava acontecendo? São questões que fazem com que a gente se desloque do lugar de conforto, porque a gente precisa sair do lugar de conforto. Outro que a gente fez, que é absolutamente multicultural, foi um trabalho com o grafite. Fizemos projeto de ensinar e trouxemos grafiteiros para trabalhar com os alunos, pensando para além... O que é arte? Arte é o que está no Louvre apenas? Mas será que no Louvre já não tem também grafite? E como que isso é trabalhado? Como a gente considera? Como a gente atravessa os limites que são impostos para o que é considerado objeto de ensino e o que não é considerado objeto de ensino. A gente trabalhou na pandemia, estávamos em pleno caos da fome, da falta de tudo para as comunidades. E a gente envolveu várias escolas, ensinando, fizemos festa junina à distância, mas não uma festa junina, só festa junina. Abordamos a questão da fome, juntamos a festa da abundância com a situação do desespero da fome. E levamos os alunos a brincarem com temáticas que faziam refletir sobre a fome a partir de jogo da lata, que eles ganhavam como é aquele negócio quando você tem crédito educativo e depois você tem que pagar de volta, e aí refletir o que era isso, financiamento educativo, essas coisas. A gente trabalhou para que eles pensassem, a partir de brincar com coisas que eram típicas da festa junina, refletir sobre a fome. E levamos, no final, a ter um desenvolvimento, tanto de práticas mais assistencialistas, porque na hora do desespero a gente precisa de comida mesmo, como também uma reflexão para uma ação concreta dos jovens, das crianças, frente à situação de fome no país. E a gente tem vários trabalhos. Um deles tem muito a ver com o fato de que as crianças hoje, e a gente tem visto isso, crianças se cortando, tentativas de suicídio. Essa aluna minha trabalhou durante a pandemia como fazer com que os alunos vivenciassem experiências de sair de casa sem sair de casa. Então, como viajar, como fazer passeios a partir de um lugar que era o lugar da pandemia, mas pensando na necessidade dos alunos para ter essa necessidade como ponto de partida, como ambiente que vai nos levar a ir além. Então, quando nós falamos de práticas insurgentes, o que a gente está falando é partir da realidade concreta e voltar para ela de uma forma transformada por meio das múltiplas linguagens, dos múltiplos saberes, das múltiplas formas de ser. Era isso que a gente tinha para dizer, viu? Eu falo rápido, gente. Agora vocês pedem e eu falo devagar o que eu falei correndo. Não, eu queria manifestar aqui o meu assombro, surpresa e agradável de ter ouvido um papo tão legal como esse. Realmente fora do
fora do eixo mesmo. Foi uma coisa legal. Parabéns, Fernanda, parabéns, Antonieta. Então, agora, se alguém quer falar alguma coisa... Olá, gente. Meu nome é Alessandra, eu sou do CEULEP. Eu tenho uma pergunta para vocês, que eu acho que é um tema que me preocupa um pouco em como lidar. Como é que a gente traz uma educação insurgente, projetos insurgentes na educação infantil, quando você está entrando na escola como uma solução bilíngue? Então, eu queria saber como vocês veem isso e como vocês sugerem que isso seja feito. A gente aqui maratonou, né? 15 minutos para cada uma para falar de temas tão difíceis e profundos. Essa é uma pergunta que envolve muitas camadas, né? Que a gente podia discutir, né? O que é entrar numa escola como solução? Também tem uma discussão aí que eu acho importante, mas que não vou fazer, né? Como é que essa solução se alia aos princípios da escola, né? Tem tantas questões que vocês devem saber muito melhor que eu, mas eu também já trabalhei nesse formato, então acho que são muitas camadas. Mas da sua pergunta, eu vou pegar a educação infantil, que talvez ela seja um bom caminho para a gente conversar. Vou escolher esse, né? Acho que, já que você fala da educação infantil. Acho que a primeira coisa para a gente pensar é que quando a gente fala de intercultural e insurgente, parece que a gente está falando de coisas muito complexas, e a gente não está. A gente está falando, e eu vou falar do miudinho, e depois a Fernanda complementa, mas é que eu gosto desse miúdo, que eu gosto dos detalhes, que a gente está falando de uma curadoria de imagens que a gente faz para levar para a nossa sala de aula. Porque tudo que a gente leva como recurso, a gente não está levando para ensinar inglês. A gente está produzindo ali um sujeito. Pensa numa criança que passa 12 anos na escola e ela sempre vê o indígena representado como alguém que está lá na selva com arco e flecha e cocar. Quando essa criança, que é o nosso adulto de hoje em dia, né, se depara com um indígena na universidade, ela acha que ele não é indígena, né? Não, mas é isso, gente. Vi de redes sociais, as loucuras que a gente ouve naquele acampamento que acontece de 2 em 2 anos lá em Brasília, os comentários, mas peraí, você é indígena, você está de calça jeans? Então, a gente está falando do pequeno, a gente está falando da música que a gente escolhe para ensinar aquele chunk. Tudo isso é muito importante, e muitas vezes a gente passa por cima. Então, como é que a gente tem representado o indígena na nossa sala de aula com crianças de 5 anos? Como é que a gente representa a mulher negra? O material que a gente usa representa sempre da mesma forma. Eu, como professor, eu tenho o dever, né, de trazer outras possibilidades. Então, eu entendo a pergunta da educação infantil, é uma discussão importante, mas parece que a gente... E claro que eu tenho certeza que você não acha isso, mas vou fazer uma caricatura aqui, que hoje a gente vai falar sobre sexualidade, sobre o papel de gêneros. Não é sobre isso, mas é sobre a imagem que eu levo para a minha sala de aula. É sobre a escolha que eu faço de filme, de música, de painel. É sobre tudo isso. Então, eu tenho certeza que eu não respondi na complexidade que você me perguntou, mas... É do pequeno, como a Fernanda falou, é a greta. O que é essa greta? São as fissuras, porque é isso que a gente tem hoje em dia. A Catherine Walsh vai falar que ela já não tem aquela esperança com E maiúsculo, mas ela tem as pequenas esperanças. Então, como é que a gente vai encontrando essas fissuras, que são os lugares de semeadura e de produção de novas subjetividades? Não sei, respondi em parte, né? Eu vou na cola. A gente teve um final de semana aí com o Dia dos Pais. Algo bastante celebrado na educação infantil. O que foi feito, né? O que a educação infantil bilíngue fez com o Dia dos Pais? Eu que fui numa festa no sábado de uma amiga que tem um filho com uma outra amiga, a gente estava discutindo isso. O que seria o domingo deles? E algumas pessoas falam assim, não, mas as escolas aceitam essas famílias. A questão não é aceitar essa família, é reconhecer que essas famílias são parte da nossa sociedade. Então, quantas escolas tiveram coragem de trabalhar, no bilíngue ou não, a questão de o que é uma família,
Que porcaria de coisa é essa, Dia dos Pais, quando há famílias que não têm pai, que é mãe e mãe, ou pai e pai? O quanto a gente tem coragem de levantar esse questionamento na educação bilíngue, quando faz aquelas árvorezinhas para ensinar mother, father, sister, brother, quando as famílias são de uma diversidade tremenda, vó, tia, vizinho, tudo isso é família em alguns contextos. Como a gente considera isso? Então, não importa se você está chegando com uma solução, vou botar bem assim, porque a palavra solução para mim me incomoda tremendamente, então vou botar entre aspas. Mas não importa se você vem com uma proposta ou se você vem no dia a dia da escola, como é que a gente aceita os desafios que são colocados e considera que, apesar daquilo que a gente vai, talvez, ouvir de um pai ou de uma mãe ou de um sei lá quem que vai se colocar contra porque não aceita, como é que a gente vai se preparar para lidar com isso? Para ser formador não só da criança pequena, mas através da criança pequena, desses pais, avós, responsáveis e tudo mais, porque o mundo é muito mais amplo do que aquilo que, como disse a Antonieta falou, o daltonismo nos permite enxergar. Como é que a gente abre uma brechinha para dar um pouquinho mais de cor para as crianças, ainda que sejam pequenas? Então, ou, na verdade, por serem pequenas. E a possibilidade que a gente tem ali, né?